Esse é um caso que praticamente não saiu na imprensa brasileira. Uma adolescente, acho que de 16 anos ou 15 anos, ela vai dizer aqui, 15 anos, que foi detida no dia 8 de janeiro, nas manifestações em Brasília. Uma menina de 15 anos. No dia 9 de janeiro, às 5h15 da tarde, o Ministério Público Federal se manifestou pela soltura da menina, que ela devia ter liberdade assistida, com prestações de serviço à comunidade. E sem nenhuma defesa, às 17h53, ou seja, 40 minutos depois, o juiz da Vara da Infância do Distrito Federal condenou, e no dia 3/2 de 2023 o caso dela transitou em julgado. Há alguns dias ela ia 2 vezes por semana para o CREAS da cidade dela, e ela era atendida por uma assistente social que ficava falando de política para ela durante 4 horas. É quase um campo de reeducação juvenil. Na quinta-feira passada, a turma da ASFAV e da doutora Carolina Sebra mandaram uma advogada para lá para acompanhar e questionar o procedimento. E a assistente social falou que a menina foi detida por golpe de Estado e devia aprender sobre política para não fazer mais isso. Ontem a família foi chamada lá e agora a menina de fato vai prestar serviços à comunidade. Para conversar sobre o assunto, eu vou trazer aqui a advogada da menina, a doutora Carolina Sebra. Eu estou com a sua querida amiga e colega, a doutora Gabriela, na cabeça. Ela também sempre está nas minhas orações. Doutora Carolina, muito obrigado por ter vindo aqui, aceito o convite para o Figueiredo Show, porque esse caso, ele praticamente não foi falado. Né? É um caso absolutamente desconhecido. A gente tem uma jovem de 15 anos, menor de idade, num país onde os jovens que praticam furtos, roubos, tráfico de drogas estão aí à solta fazendo o que querem, e a gente está tendo uma menina sofrendo lavagem cerebral do Estado com base em sentença de juízo. O que está acontecendo, doutora? Exatamente, Paulo. Quero agradecer o momento, a oportunidade de contar o caso dela, porque realmente é estarrecedor. Quando eu entrei no processo, eu fiquei chocada com tudo que aconteceu. Fomos procurados, né, para atendê-la, e porque ela se sentiu incomodada com a forma que estava sendo conduzida essa liberdade assistida dela, né? Ela tinha que ir 2 vezes por semana lá no CREAS e era atendida por uma assistente social, e essa assistente social ficava às 4 horas falando mal do ex-presidente e falando bem do presidente atual. E aí, incomodada com aquela situação, porque ela rebatia algumas vezes e a assistente também ficava chateada com as respostas dela, ela buscou a mãe, que nos procurou também, e eu assumi o caso dela desde semana passada. E aí, falamos com uma colega, que também é da ASFAV, e ela acompanhou a menina na quinta-feira. E se posicionando lá na frente da assistente social, primeiro, a assistente social disse que não tinha obrigação nenhuma de receber advogado. Queria até saber por que era que a advogada tinha ido, ao invés dos responsáveis legais da menina. E aí a advogada disse assim, não, olha, mas não tem problema, se você quiser eu faço um requerimento formal e a gente formaliza tudo que está acontecendo aqui. Aí ela disse, não precisa, vamos conversar nós duas aqui. E nessa conversa, a advogada falou para ela que o papel dela não era esse, ela não estava ali para doutrinar ninguém. E ela disse essa resposta, como você disse, essa menina foi presa por tentativa de golpe de Estado, um ato infracional, e ela tem que ser doutrinada para que ela não faça mais isso. Entendeu? Então, assim, depois que essa história veio à tona pra gente, que a advogada esteve lá e que eu entrei no processo para poder fazer, para ver o que a gente faria por ela, a família dela foi chamada ontem, segunda-feira, para que ela, de fato, agora preste um serviço à comunidade na biblioteca em frente à casa dela. Biblioteca de uma escola pública. Todavia, Paulo, o que me surpreendeu foi o fato, como você disse, o Ministério Público se manifestou às 5h15 do dia 9 de janeiro, 24 horas depois que ela foi detida, e o juiz da Vara de Infância e Juventude aqui do DF deu a sentença às 17h53, 43 minutos. E isso é estranho, porque parece até que a Vara não tem nada o que fazer, né? Ele estava só esperando essa manifestação do Ministério Público. É muito esquisito. Essa história é absolutamente, assim... Eu fico até sem palavras. A gente já passou, nós já fizemos entrevistas juntos e já assisti vários detalhes sobre as inúmeras violações constitucionais, legais, os absurdos ao devido processo legal que aconteceram no 8 de janeiro no Brasil. Mas eu não canso de ser surpreendido com novos absurdos. Eu achei que a gente já tinha chegado a um ponto onde nada mais me deixasse nesse estado de perplexidade. Eu mesmo vale para nossa audiência. Mas neste momento, eu não sei o que dizer. Eu não sei como alguém pode, em sã consciência, defender um campo de reeducação política para uma jovem, independente do que ela pensa.
que ela tivesse defendendo um golpe de Estado. O que, meu Deus do céu, se a gente for agora cercear os jovens pelas besteiras que eles falam, bom, em primeiro lugar, a gente não teria talvez Felipe Neto, ele não teria nem existido como fenômeno, embora hoje já seja um homem velho, barbudo, né? Mas o jovem, ele tem o direito de falar as bobagens dele. Agora, você pegar um jovem dentro de uma manifestação e mandar para um campo de reeducação política, isso é algo distópico, sem dúvida nenhuma, mas que é presente na China, por exemplo. Na China é exatamente isso que acontece com aqueles que resolvem, aqueles jovens que resolvem de alguma forma e contra o pensamento vigente. Doutora, essa jovem, qual a história dela familiar? Ela estava com os pais? O que ela estava fazendo na manifestação? Então, ela estava com a mãe dela na manifestação. Ela é uma jovem que, inclusive, tem alguns problemas de saúde, né? Ela tem TDAH. E aí a mãe dela sempre estava ali com ela, né? Ela foi detida, a mãe dela também foi detida. A mãe dela foi levada ao presídio da Colmeia e ela ficou detida aqui no DF até o outro dia, quando a irmã dela veio do estado delas para buscá-la. E aí foi quando ela passou por essa oitiva com o Ministério Público e assinou esse papel de compromisso. Essa remissão que o Ministério Público faz, Paulo, é como se fosse um acordo de não persecução penal, que é esses que estão sendo impostos para as outras pessoas. Acontece que o processo dela não tem absolutamente nenhuma prova que essa menina cometeu esse ato. Além do mais, junto com ela foi detido outro menor também, esse menor daqui de Brasília. E ele também está hoje passando pelas mesmas condições dela, mas eu não tenho conhecimento do caso dele, não sei quem é, mas o caso dela foi exatamente esse. Ela não teve esse direito à defesa técnica, que é prevista no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e não teve o direito de contestar, porque não teve nenhuma prova contra ela. E o Ministério Público Federal traz toda aquela retórica que a gente já conhece, da tentativa de golpe, dos atos antidemocráticos, e etc, e vários etc. Assim, por sorte, ela é uma menina que gosta de estudar, tem conhecimento, e ela consegue rebater minimamente ali a doutrinação da assistente social. Mas mesmo assim, ela se sente incomodada por ter que passar 4 horas ouvindo uma pessoa dizer, por exemplo, uma das frases que ela me mencionou, que eu achei fantástico, para não dizer o contrário, você sabia que o Bolsonaro não gosta de mulheres? É tipo, oi, minha filha, qual é o seu papel? O seu papel realmente... Agora, tem alguma medida que possa ser tomada ainda, doutora? Então, eu vou entrar com uma revisão, né, desse processo, afinal de contas ela não teve direito à defesa técnica, eu vou pedir uma revisão, enquanto isso a gente fica assistindo ela nesse trabalho que ela tem feito. A gente vai tentar, de todas as formas, reverter, porque não se trata de uma condenação por ser uma menor, né, mas se trata de uma imposição que ela teria que passar 6 meses. Poderia ser bem pior, Paulo, se a gente não tivesse chegado a tempo. Imagina 6 meses, 2 vezes por semana, por 4 horas, você ter que ouvir a abobrinha, é bem difícil. Mas isso nem os presos do 8 de janeiro passaram. Exatamente. Eu quero chamar a atenção para isso, porque nem os efetivamente condenados, lá com todos os absurdos do 8 de janeiro, eles não tiveram que passar por essa reeducação, que é, repito, digna de um regime comunista chinês. O Mao Zedong fazia exatamente isso, mandava, aliás, faz, o regime chinês do Xi Jinping faz isso ainda, com as minorias, com os uiguires, com os muçulmanos, etc., manda para campo de reeducação. Uhum. Então vamos desfazer isso. A primeira medida para desfazer isso vai ser um detox com essa menina com o fim da América. Olha, ela vai gostar muito e eu já agradeço de antemão por ela. Assim, mas é uma coisa, assim, algum veículo noticiou isso, Carolina? Porque eu não disse em lugar nenhum. Eu passo o tempo inteiro aqui com a minha equipe, fazendo aqui um radar da mídia, né, brincando aqui com o nome do programa que eu já tive, fazendo um radar da mídia aqui, analisando, fazendo um compilado das notícias. Eu não vi nada sobre isso em lugar nenhum, por isso que eu falei, Exato, tem que trazer isso aqui no programa. É até estranho essa situação, né? Porque a gente que é da SFAV, que estamos 24 horas mergulhados nisso, a gente também não tinha esse conhecimento.